Oi, pessoal, tudo bem? É o seguinte, vou fazer um teste aqui de algumas coisas, umas ferramentas novas, e eu vou aproveitar vou usar vocês como cobaia aí, tá bom? Eu vou resolver as questões do Google Classroom que eu deixei para vocês na semana passada, e eu queria que vocês acompanhassem comigo, por gentileza. Dá uma olhadinha nas respostas de vocês e eu vou fazer aqui para vocês acompanharem, ok? Estou usando aqui uma canetinha aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? Então, a letra aqui no começo pode ser que fique um pouco feinha, porque é a primeira vez que eu estou usando essa ferramenta. Então, eu peço paciência para vocês. Eu vou tentar caprichar aqui o máximo possível, tá? Bom, da lista da aula passada, tinha algumas questões e eu vou fazer a leitura aqui e resolver com vocês. Então, preste atenção. Um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo à função horária S igual a 20 mais 4t, isso no Sistema Internacional de Unidades. Ele pede então para determinar na letra A sua posição inicial e a sua velocidade. Essa questão aqui é só identificar, então não tem segredo, não precisa fazer cálculo nenhum. Vocês lembram que a função horária do movimento uniforme é esse daqui, né? S igual a SO mais VT, certo? Que a gente apelida de sorvete. Então é só comparar essa função com a função que foi dada ali na questão, que é essa daqui, ó. S igual a 20 mais 4t. Então é só olhar aqui, vou trocar de cor aqui. É só olhar aqui que é o seguinte, nós temos aqui já ó, a posição inicial, está aqui, é 20, e a velocidade está aqui também, é 4, junto com o sinal aqui. Então nós temos o seguinte, vou mudar a cor aqui de novo, S inicial, posição inicial, é igual a 20 metros, porque é posição, né? Posição, metros. E nós temos aqui a velocidade de 4 metros por segundo. Positivo, né? Porque está positivo aqui, ó. Positivo aqui, então, a gente pode até pôr aqui se quiser, positivo, não tem problema. Ok? Então, olhando as questões aqui, as alternativas, nós temos aqui a última, ó, posição inicial de 20 metros e a velocidade de 4 metros. Essa é a questão correta. Ok? Então, vamos para a próxima. Bom, pessoal, agora a letra B. A letra B diz o seguinte: um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo à função. É a mesma, né? Número 1, questão só. E diz assim: determinar a sua posição no instante 5 segundos. Então, o que acontece? A gente vai. Ele está me dando aqui o tempo. Deixa eu só achar aqui. Ele está me dando o tempo de 5 segundos. Está aqui, 5 segundos. A gente vai substituir simplesmente, vai colocar aqui no lugar do tempo e vai resolver até encontrar o valor do S. Então vai ficar assim: S igual a 20 mais 4t. Então eu vou substituir o 5 aqui. Então vai ficar S igual a 20 mais 4 vezes o 5, que a gente está fazendo, então, substituindo aqui no lugar do t. S igual a 20 mais, lembrando de fazer sempre a multiplicação primeiro, né, antes da soma. Então nós temos 20 aqui, e aí finalmente a posição é de 40 metros. Resposta aqui então, 40 metros, ok? Próximo. Agora a letra C diz o seguinte, a função continua sendo a mesma ali, 20 mais 4t, e ele pede o seguinte, a variação de espaço entre os instantes 2 segundos e 7 segundos. Então, o que é a variação de espaço? A variação de espaço nada mais é do que o delta S. É isso que a gente vai encontrar. Para encontrar o delta S, eu vou ter que fazer duas vezes a continha aqui com a função. Eu vou colocar aquela duas vezes, olha só. S igual a 20 mais 4t. Eu vou colocar de novo aqui do lado. S igual a 20 mais 4t. Nesse daqui eu vou substituir 2 segundos e nesse aqui eu vou substituir 7 segundos. Então vamos lá. S 20 mais 4 vezes 2. Então aqui nós temos 20 mais 8. Ou seja,
28 metros. O que quer dizer isso? No tempo 2 segundos, a posição é 28 metros. Agora vamos fazer com 7. Então vai ficar S igual a 20 mais 4 vezes 7. Fazendo a multiplicação primeiro, 20 mais 28. Ou seja, 20 mais 28, 48 metros. Ok? Achei a posição para o tempo de 2 segundos, achei a posição para o tempo de 7 segundos. Agora eu vou achar o ΔS. O ΔS você vai fazer o maior, 48, menos o menor, 28. Ou seja, a distância entre um e outro. Qual é a distância? Que é o deslocamento, 20 metros. Ok? Então, a alternativa correta é a segunda aqui. Beleza? Ok, vamos para a próxima. Bom, vamos aqui para a letra D agora. Ainda no número 1. A função continua aqui, 20 mais 4t, e ele pede um instante em que o ponto material passa pela posição 60 metros. O que é esses 60 metros aqui? É a posição, S, posição, space, 60 metros. Então, como eu tenho S, ele está me dando S, eu preciso encontrar um instante. E o instante é o quê? É o tempo. Ok? Então, eu simplesmente vou copiar a função 20 mais 4t e vou substituir então 60 aqui, ó. 60 igual a 20 mais 4t. Olha só, eu vou passar para cá, vai ficar assim, 60 menos 20, opa, deixa eu voltar aqui, 60 menos 20 igual a 4t. Fazendo a subtração e já passando o 4 dividindo, eu tenho 60 menos 20, eu tenho 40. O 4 que está multiplicando o t vai para o outro lado dividindo, e quem fica sozinho? O t. Eu vou deixar do lado de cá. E aí eu tenho um tempo, então, 40 dividido por 4, temos um tempo de 10 segundos, ok? Resposta correta está aqui. E é isso, a número 1 já foi. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos para o exercício 2 agora. Ele diz assim: dois móveis partem simultaneamente de dois pontos de uma reta, separados por uma distância de 15 metros. Eu vou colocar aqui então, fazer o desenho aqui. Fazer uma reta. Vou colocar um móvel aqui. Vou colocar outro aqui. Vou chamar isso aqui de corpo A, e isso aqui de corpo B. Esse aqui tem uma velocidade de 2 metros por segundo, é o que está dizendo aqui, ó. Velocidade 2, e esse aqui tem uma velocidade de 3 metros por segundo, está aqui, tá? E o exercício diz que eles percorrem a mesma direção, mas em sentidos contrários. Foi o que eu fiz aqui, ó. Estão um de frente com o outro, e a distância entre eles é de 15 metros. Tá? Essa é a distância entre os dois. Se eu estabelecer que essa posição aqui, ó, é 0 metros, ou seja, esse corpo A sai da posição 0, então esse corpo B ele sai da posição 15 metros. Eles estão distantes 15 metros um do outro. Tá? Com essas informações e estabelecendo que da esquerda para a direita nós temos o positivo da orientação da trajetória, nós podemos montar as funções. As funções para o corpo A fica: posição do corpo A é igual. A posição inicial, 0, mais a velocidade é 2 vezes o tempo. Lembrando que nós estamos fazendo, como é movimento uniforme, que está dizendo que a velocidade é constante, a gente vai usar essa função aqui. S igual a SO mais VT. Ok? O nosso famoso sorvete. Bom, então está aqui, ó. O sorvete para o A e o para o B também. O B vai ser posição inicial do corpo B é 15 metros, tá aqui, 15 metros, 15. Agora, como ele está contra a orientação da trajetória, olha só, aqui, ó, é contra, ele está indo contra a orientação da trajetória, então nós temos menos 3t. Tá? Tem as duas funções,
Vou até passar limpo aqui, ó. A gente pode cortar esse zero aqui, vai ficar SA igual a 2T. E aqui SB igual a 15 menos 3T. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na letra A. A letra A quer saber o seguinte: qual é o instante? Deixa eu colocar aqui letra A. Opa, ficou feio. Letra A. Tempo. Qual é o instante? Qual é o tempo em que se verifica o encontro? Então, em que momento que a posição do corpo A vai ser igual à posição do corpo B? Momento do encontro. Eu posso simplesmente pegar as duas funções e passar para cá. Então vai ficar assim, ó, 2t igual 15 menos 3t. Aí resolvo isso aqui. Vou passar o menos 3t para cá, fica 2t mais 3t igual a 15. 5t, né? 2t com mais 3t, 5t igual a 15. Aí, terminando de resolver, nós temos 15 dividido por 5, e aí, finalmente, o tempo é de 3 segundos. Okay? Ou seja, após 3 segundos, acontece o encontro dos dois corpos. Tá? Agora vamos para a letra B. Opa! Letra B. Letra B é o seguinte. Qual a posição? Então, qual é o S? Qual a posição? Qual a posição em que ocorre o encontro? Esse aqui é simples, você pode pegar qualquer uma das duas funções que a gente montou lá atrás, né? Essa aqui ou essa daqui, e substituir o tempo do encontro, que são 3 segundos. Isso que a gente vai fazer. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar essa função que é mais fácil, né? Que é a primeira aqui do corpo A. A posição do corpo A é 2t. E aí, vou substituir o tempo por 3 segundos. Ou seja, a posição do corpo A é de... Opa! Do corpo A é de 6 metros. Ele estará na posição 6 metros depois de 3 segundos. E se eu tivesse feito isso com a outra função? A outra função é essa aqui, ó, SB igual a 15 menos 3t. Substituindo tempo de 3 segundos, nós temos 15 menos 3 vezes 3. Posição do corpo B é igual a 15 menos 9, ou seja, 6 metros também. Ou seja, depois de 3 segundos, o corpo A está na posição 6 metros e o corpo B também está na posição 6 metros. Deixa eu assinalar aqui, ó, posição 6 metros e aqui, posição 6 metros, ok? O tempo de encontro é de 3 segundos e as duas funções estão aqui, ó, que eu montei antes, né? Montei antes as duas funções. Opa, deixa eu fazer de novo aqui para ficar certinho. Aqui, uma das funções do corpo A e aqui a função do corpo B. Ok? É isso aí. Vamos para a próxima. Ok, a questão 3 diz assim. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante de 72 km por hora. Vamos deixar anotadinho aqui do lado. Velocidade... Opa, deixa eu trocar a cor aqui. A velocidade é de 72 km por hora. É uma velocidade constante. Opa, por hora. Vamos arrumar aqui, por hora. Determinar o tempo gasto. Então, eu quero saber qual é o T, qual é o tempo para ele passar totalmente sobre uma ponte de 50 metros. Então, veja bem, a figura está aqui. A gente tem um trem que está começando a fazer a ultrapassagem aqui, ó. Está começando a fazer a ultrapassagem e ele tem que passar totalmente nesse ponto aqui. Para ele passar totalmente a ponte, essa parte aqui, ó, do trem, traseirinha do trem, tem que estar aqui, ó. Tem que estar nessa posição aqui, ó. Tem que estar aqui, ó. Dá para reparar aí, né? Ele vai ter andado quanto? Daqui, dessa posição aqui, até aqui. Ele terá andado 200 metros mais os 50 metros da ponte. Ele tem que percorrer todo o comprimento do trem e o comprimento da ponte. Então, a distância total, o ΔS total que ele vai percorrer,
é de 250 metros, certo? Agora é o seguinte, eu tenho aqui metros, que faz parte do sistema internacional, posso achar um tempo em segundos, que também é sistema internacional, mas a velocidade está em quilômetros por hora. Então, antes de começar a fazer os cálculos, eu preciso deixar tudo no mesmo padrão de medida. Vamos passar esses 72 km por hora para metros por segundo. E vocês já sabem que para fazer isso, tem que dividir por 3,6. Vamos fazer aqui do lado. 72 dividido por 3,6. Uma casa decimal, uma casa decimal. A gente vai tirar as vírgulas aqui. Deixa eu ver se eu tenho borrachinha aqui. Borrachinha. Não é borrachinha. Tem uma borracha aqui, não tem borracha. Opa, não deu. Deixa eu ver como que eu faço. Deixa eu fazer aqui. Aí, opa, consegui recuperar. Bom, não dá para apagar a vírgula aqui, a gente vai fazer assim mesmo, né? Dá 2 aqui, opa. Dá 2 aqui, dá 72 certinho. Sobra 0, baixa esse 0 aqui. 0 dividido por 36 dá 0. Ok? Então nós temos 20 metros por segundo. Que a gente vai colocar aqui, ó. 20 metros por segundo. Beleza. Agora, isso aqui tá fácil, ó. Eu vou até colocar aqui um intervalo de tempo aqui, né? Para ficar mais visível. Olha só que nós temos aquela velha formulinha do ΔS sobre ΔT. Nós temos aqui, ó, velocidade de 20, o espaço é de 250 metros e o intervalo de tempo a gente vai encontrar. Arrumando isso aqui, nós vamos ter ΔT, ó, passa multiplicando para cá, não é? E o 20 que está multiplicando com ΔT vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, 250 dividido por 20. Vou cortar aqui, 25 dividido por 2, intervalo de tempo de 12,5 segundos. Ok? Esse é o tempo necessário para que o trem ultrapasse totalmente a ponte. Ok? Próximo. Ok, vamos dar uma olhadinha então no número 4. Um carro movimenta-se segundo a função horária S igual a 50 mais 8t no Sistema Internacional de Unidades. Qual a posição inicial e a velocidade do carro? Bom, esse aqui é igual à letra A do exercício anterior, a gente só precisa identificar. Dá para anotar aqui que é uma função horária de movimento uniforme, né? Então, deixa eu só trocar a cor aqui. Ok, então vou copiar ela aqui. S igual a 50 mais 8t. E vou colocar a função aqui embaixo. Posição inicial, velocidade vezes o tempo. Então a gente consegue identificar aqui, ó, a posição inicial e logo aqui do lado a gente identifica também a velocidade, tá? Então a gente tem posição inicial 50. Como é 50 é que é Sistema Internacional de Unidades, então nós temos 50 metros. E a velocidade nós temos aqui 8, Sistema Internacional também, velocidade 8 metros por segundo. Ok? Então essa questão você não precisa fazer cálculo, é só identificar aqui. Ó. Então nós temos aqui posição inicial de 50 e velocidade de 8. Qual delas que é? Essa aqui, né? Então, tá lá. Próxima. Ok. Ainda no exercício 4, letra B. A função está aqui. Vou assinalar aqui. A função está aqui. E agora ele quer na letra B qual a posição no instante 20 segundos. Então ele quer qual é a posição no instante t igual a 20 segundos. Simplesmente vamos copiar a função 50 mais 8t e vamos substituir o tempo. 50
mais 8 vezes 20. Ok? Lembrando aqui de fazer sempre a multiplicação primeiro. Tá? 8 vezes 20, você faz 8 vezes 2 é 16, com mais um zerinho, 160. Então, nós temos 50 mais 160. A soma aqui vai dar 200. Opa, deixa eu voltar aqui. A soma vai dar 210 metros. 210 metros é a posição desse móvel, desse carro, depois de 20 segundos. Então, está aqui 210 metros. Ok? Próxima. Ainda no exercício 4, agora a letra C. Letra C está aqui. Em que instante, qual é o instante, ou seja, qual é o tempo, o carro passa pela posição S igual a 650 metros? Esse aqui está fácil, a gente vai achar o tempo sabendo a posição. Então, mesma coisa, vamos copiar a função aqui primeiro. Copia a função, 8t. E aí no lugar do S, da posição, eu vou substituir pelos 650. Então, vou ter aqui 50 mais 8t. Passando para cá, eu tenho 650 menos 50 igual a 8t. Aqui eu vou ter 600 igual a 8t. Vou arrumar, vou trocar de lado e já passar o 8 dividindo. Então, trocando... Opa! Vou botar aqui. Trocando de lado e passando o 8 dividindo. Aqui você pode simplificar se quiser. Ó. 300 por 4, 150 por 2. E aí 150 por 2, metade de 150, 75 segundos. Ok? Esse é o tempo para passar pela posição 650 metros. Então, assinalando aqui, é isso. Vamos para a próxima. Exercício 5 diz o seguinte: um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, obedecendo à função horária S igual a 60 menos 10t no Sistema Internacional. Determine, letra A sua posição inicial e sua velocidade. Mesma coisa, nós já fizemos nos exercícios anteriores. Vou colocar aqui S igual a 60 menos 10t. É um movimento uniforme. Então, vamos comparar aqui com o nosso sorvete. Função horária das posições no movimento uniforme. Então, mesmo esquema. 60 está aqui. E aqui nós temos a velocidade. Então, só para colocar aqui, posição inicial 60 metros e a velocidade de menos, olha o sinal lá, menos 10 metros por segundo. É metros por segundo e é metros porque aqui está dizendo que é no Sistema Internacional de Unidades. Então, assinalando a questão aqui, posição inicial 60 e velocidade inicial menos 10. É a terceira aqui. Ok? Exercício 5, letra B. Diz o seguinte: sua posição no instante t igual a 3 segundos. Deixa eu só arrumar aqui. A sua posição no instante 3 segundos. Então, nós temos um tempo de 3 segundos e ele quer saber qual é a sua posição. Vamos copiar a função 60 menos 10t e aí substituir o tempo de 3 segundos. 10 vezes 3. S igual a 60 menos 30, S igual a 30 metros. Ok? Então, aqui, seguinte. Agora a letra C do exercício 5 diz assim: o instante em que passa pela origem, que o móvel passa pela origem das posições. Aí eu até coloquei aqui, lembre-se que a origem das posições é o marco zero, ou seja, S igual a zero. Então, vou colocar aqui, ó, S igual a zero, e eu quero saber qual é o instante, qual é o tempo. Vamos copiar a função aqui do lado, 60 menos 10t
Colocando o zerinho aqui, 60 menos 10t. Vou passar esse negativo para cá, fica positivo, vai ficar assim. E aí, passa dividindo. E finalmente o tempo é de 6 segundos. Ok? Então tá aqui, ó. 6 segundos depois ele passa pela origem das posições. Próximo. Bom, vamos lá para a letra D do exercício 5. A função está aqui. E ele pede a distância percorrida no intervalo de 1 a 10 segundos. Tá? Eu posso fazer isso aqui da seguinte maneira. Como eu tenho 1 segundo e 10 segundos, eu posso montar a função duas vezes, substituir os valores dos tempos e depois fazer um ΔT entre eles. Então, vou colocar aqui ó, duas vezes a função 60 menos 10t. Esse primeiro que eu vou substituir 1 segundo, então vai ficar 1 segundo, e esse aqui eu vou substituir 10 segundos, que é o que ele está pedindo, de 1 a 10 segundos, de 1 a 10 segundos. Então, eu vou ter o seguinte, S igual a 60 menos 10, S aqui é igual a 50 metros. Quando eu tenho 1 segundo, a posição é 50 metros. O seguinte fica 60 menos 100, 10 vezes 10 é 100, e a posição é menos 40. Okay? Então, eu tenho que fazer um ΔS aqui entre esses dois. Entre esses dois eu tenho que fazer um ΔS. E fica assim, ΔS é a posição final, 10 segundos, menos 40. Então, a posição final, menos 40, menos a posição inicial, 50 metros. Eu tenho, então, um ΔS de menos 90 metros. Essa é a distância entre eles. O negativo significa que ele se dirigiu contra a orientação da trajetória. Tá? Então, menos 90 metros. Está aqui. Seguinte. O exercício 6 diz o seguinte: um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea da figura, obedecendo à função horária S igual a menos 4 mais 2t no sistema internacional. Qual a posição do corpo? Qual é o S? Qual é a posição do corpo no instante t 5 segundos? Eu tenho a função aqui, S igual a menos 4 mais 2t, que ela quer dizer o seguinte, que o corpo sai da posição menos 4 e caminha com uma velocidade de 2. Positivo quer dizer que ele caminha para o sentido positivo. O sentido positivo é para cá. Certo? Então, como ele pede aqui 5 segundos, a gente vai fazer a substituição e ver que posição que dá. Menos 4 mais 2 vezes 5. S é igual a menos 4 mais 10. Menos 4 com 10, S igual a... Pensa no dinheiro aqui, né? Devo 4 e tenho 10, então eu tenho 6. Tenho 6. Posição, 6 metros. Saiu do menos 4 e foi com uma velocidade de 2 em 2, durante 5 segundos. Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Chegou na posição 6 metros. 6 metros, ok? Beleza, próximo. Exercício 7 diz assim: em uma estrada observam-se um caminhão e um jipe, ambos correndo no mesmo sentido. Suas velocidades são respectivamente 54 km por hora e 72 km por hora. Na data zero, o jipe está atrasado 100 metros em relação ao caminhão. Então, nós podemos desenhar isso aqui já. Vou fazer uma reta aqui. Vou desenhar o jipinho aqui. O jipinho. E o caminhão. Vou desenhar um caminhão aqui. Sim. Está atrasado 100 metros, então há uma distância entre eles de 100 metros. As velocidades são as seguintes. O caminhão é 54 km por hora, velocidade de 54 km por hora, e a velocidade do carro é de 72 km por hora. Isso aqui a gente vai ter que passar para o sistema internacional, tá? E fazendo a divisão por 3,6, aí nós temos o seguinte: o 72, a gente já está cansado de fazer, né? Que dá 20 metros por segundo.
E 54 km por hora, fazendo a divisão por 3,6, vai dar 15 metros por segundo. Beleza, vamos estabelecer que essa posição aqui é a origem, 0 metros. E aqui vai ser 100 metros. Posições. Os dois caminham no mesmo sentido, então vamos estabelecer que para a direita é o positivo da orientação, os dois estão com velocidade positiva. Posso montar as funções para os dois. Né? Para o carro fica isso aqui, ó, SVT, a posição inicial é 0, com velocidade de 20. E para o caminhão fica, vou colocar aqui também o sorvete, a posição inicial dele é 100, mais uma velocidade de 15t. Tá? Bom, esse zero a gente pode tirar, e aí diz assim, ó, letra A, o instante que o Jeep alcança o caminhão. O Jeep está com a velocidade maior, então ele vai alcançar, uma hora ele alcança. Então vamos colocar aqui letra A. Eu quero saber o seguinte, quando eles se encontrarem, a posição do Jeep, colocar um J aqui de Jeep, será igual à posição do caminhão, C de caminhão. As funções já estão aqui, então eu vou igualar as duas. Vai ficar 20t, 100 mais 15t. Passando 15 para cá, a gente vai ter 20t menos 15t igual a 100. 20t menos 15t são 5t. Dividido por 100, t igual a 100. Dividido por 5, t igual a 100 dividido por 5. Se fizer 10 dividido por 5 é 2, mas não é 10, é 100, então é 20. 20 segundos. Beleza? Agora na letra B, ele diz o seguinte, qual o caminho percorrido pelo Jeep até alcançar o caminhão? Eu vou pegar a função do Jeep e vou substituir esses 20 segundos para ver quantos metros que dá até o encontro. Então eu vou pegar a função do Jeep. A função do Jeep é essa aqui, ó, 20t. Opa, não está cabendo na tela. S igual a 20t. Vamos colocar mais para cá. S igual a 20t. Isso. Então vai ficar assim, 20 vezes 20, que é esse tempo aqui. Ou seja, o Jeep andou 400 metros até alcançar o caminhão. Ok? Beleza. Próximo. Agora vamos para o exercício 10. Esse exercício diz o seguinte, qual é o tempo gasto para que uma composição de metrô de 200 metros com uma velocidade de 180 km por hora atravesse um túnel de 150 metros? Esse exercício é parecido com aquele do trem, atravessando a ponte, né? Só que aqui você tem um túnel e você tem um metrô. Vai ficar alguma coisa assim. E ele vai atravessar. Ele tem 200 metros. O túnel tem 150 metros. Vamos fechar o túnel aqui. Fechar o túnel. O túnel tem 150 metros. A velocidade é de 180 km por hora. Vamos ter que passar isso aqui para o sistema internacional, certo? O final do metrô vai ter que chegar aqui, no final do túnel. Então ele tem que percorrer 350 metros. A gente já sabe que então a distância é de 350 metros. Essa velocidade de 180, vamos passar para o sistema internacional. Então vai ficar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. 180 dividido por 3,6. Uma casa decimal, né? Cortando aqui as vírgulas, nós temos 180, 50, 30, né? 18, dá zero, certinho. Baixa esse zero aqui, divide 50, ou seja, 180 km por hora é o mesmo que 50 metros por segundo. Ok? Agora, nós temos velocidade e o ΔS, a gente precisa achar o ΔT. O ΔT a gente vai fazer assim, ó, ΔT é igual a ΔS dividido pela velocidade.
que na verdade é velocidade igual a ΔS por ΔT. Eu só troquei de lugar os dois aqui, ó. E vai ficar assim, então. 350 metros que o metrô tem que seguir, dividido por 50, que é a velocidade, né? Você pode cortar aqui, ó, 35 vai dar 7 segundos. Bem pouco, né? A distância é grande, o tempo é pequeno porque a velocidade é bem alta. 50 metros por segundo, então leva 7 segundos para percorrer toda essa distância aí. Ok? Próximo. Exercício 11. Uma composição ferroviária com 19 vagões e uma locomotiva desloca-se 20 metros por segundo. Essa é a velocidade dele. Repare, ele tem 19 vagões, sendo de 10 metros o comprimento de cada elemento da composição. 10 metros cada elemento da composição. Qual é o tempo que o trem gasta para ultrapassar um sinaleiro? Bom, você tem lá o trem com 19 vagões. Vou desenhar aqui só um esboço aqui. Você tem um vagão, não vou desenhar os 19, vai demorar muito. Outro vagão, outro vagão. Então nós temos 19 vagões. Cada vagão tem 10 metros de comprimento. E está dizendo que tem uma locomotiva também. A locomotiva é o que vai aqui na frente, ó. A locomotiva é aquela que vai aqui, ó, que tem um, tá assim, né? Que é ela que vai fazer toda o trem todo andar, certo? Então, cada um tem 10 metros, são 19 vagões e a locomotiva. Então, eu tenho no total 20 elementos, cada um de 10 metros de comprimento. Então, eu tenho um total de 200 metros de comprimento, que fica toda a composição ferroviária. Beleza, a velocidade desse trem é de 20 metros por segundo. E aí diz o seguinte, para ele ultrapassar um sinaleiro, vou colocar um sinaleiro aqui, ó. O sinaleiro ele fica parado, digamos que o trem começa a fazer a ultrapassagem, e depois que o fundinho aqui do trem andar, percorrer os 200 metros, ele vai ter terminado a ultrapassagem. Então eu tenho, no caso da letra A, eu tenho um ΔS de 200 metros. Ok? Eu preciso achar quanto tempo leva, quanto tempo, ΔT. Então vamos lá, calculando aqui, ó. O ΔT é igual ao ΔS dividido pela velocidade. Mais uma vez aqui, eu tenho velocidade igual a ΔS por ΔT, eu troquei esses dois de lado, tá? Para fazer o cálculo aqui. Então eu vou ter o seguinte, ΔT igual a 200 metros dividido pela velocidade de 20, ou seja, para ultrapassar um sinaleiro, o trem leva 10 segundos, ok? Depois aqui na letra B, ó, uma ponte de 100 metros de comprimento. Então é a mesma história daquele trem que a gente já calculou nos exercícios anteriores. O fundo do trem, para ultrapassar toda a ponte, ele vai ter que percorrer todo o tamanho do trem e mais o tamanho da ponte. Então na letra B, o trem tem que percorrer o tamanho do trem, que é os 200 metros, mais o tamanho da ponte, que é 100 metros. Tá aqui, ó. 100 metros. 100 metros é o comprimento da ponte. Então ele tem que percorrer um ΔS de 300 metros. O fundo do trem, para fazer toda a ultrapassagem na ponte. Então, mesmo esquema, ΔT igual a ΔS sobre V. ΔT é igual a 300 metros dividido por a velocidade que é de 20. Cortou, cortou. 30 por 2, nós temos um tempo de 15 segundos. Ok? Agora na tem letra C aqui, deixa eu ver, não tem. É isso aí. Próximo. Exercício 13. Um caçador dá um tiro e ouve um eco 6 segundos após o disparo. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo, calcule a que distância o alvo se encontra do caçador. Então nós temos a seguinte situação. Vou desenhar aqui. Nós temos um caçador aqui.
e ele está com uma arma aqui, ó, e ele atira, né? E faz um som. O som se propaga. Claro, a bala se propaga, mas o som também. E ele tem algum alvo aqui na frente. O som bate no alvo e volta e volta. Então você tem o som vai e o som que volta. E a velocidade do som é de 340 metros por segundo. E o exercício diz que ele leva 6 segundos para ouvir o som. O ΔT, o intervalo de tempo para ouvir esse som é de 6 segundos. Bom, eu quero saber o seguinte: qual é a distância entre o caçador e o alvo? Primeiro eu vou achar quanto que o som se propagou, qual a distância que o som se propagou, tá? Essa é a pergunta. Então eu vou fazer assim: velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade é de 340. O quanto o som se propagou eu não sei. E o tempo que levou foi de 6 segundos. Passando esses 6 para cá multiplicando, eu tenho um ΔS igual 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 4 é 24, foi 2, 6 vezes 3, 18, com mais 2, 20. Ou seja, o som se propagou numa distância de 2.040 metros. Só que tem o seguinte, você tem que lembrar que o som foi e o som voltou. E isso deu 2.040 metros. Né? Ele percorreu a mesma distância de ida, a mesma distância de volta. Então a distância entre a pessoa e o alvo é simplesmente a metade da distância que o som se propagou. Né? O espaço percorrido pelo som. Então é 2040 dividido por 2. Ou seja, a resposta, a distância é de 1.020 metros. Okay? Essa é a distância entre a pessoa e o anteparo. Vou assinalar aqui de vermelho. A distância entre a pessoa e o anteparo é de 1.020. Foi 1.020, voltou 1.020. Isso dá 2.040 que a gente calculou antes aqui. Ok? Beleza. Então, a resposta aqui ó, é essa aqui, 1.020. Bom, pessoal, esse foi o primeiro teste, então, para a resolução desse tipo de exercício. Eu gostaria que depois, se alguém quiser me escrever e dizer o que achou, se é bacana desse jeito, o que precisa melhorar, pode me dando dica também, eu vou ouvindo vocês, ok? E essa semana tem mais atividades e vou tentar comentar e resolver usando essa ferramenta aqui. Ok? Abraço e até mais.